O que aconteceu com os homens mais poderosos do mundo antigo que tentaram apagar Israel do mapa? De sacrifícios desesperados a exércitos que desapareceram em uma única noite, o destino desses 13 reis guarda segredos que a arqueologia está apenas começando a revelar. Um desses reis, inclusive, foi responsável por um mistério que dura milênios, o desaparecimento de 10 tribos inteiras de Israel. Veremos como isso aconteceu daqui a pouco. Prepare-se para uma viagem épica. E se você gosta de histórias que misturam história, fé e reviravoltas surpreendentes, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Nossa história começa com reinos vizinhos, pequenos, mas ambiciosos, e se estende até os maiores impérios do mundo antigo. Cada rei, com suas próprias motivações e exércitos, enfrentou um povo que, embora muitas vezes falho, tinha uma promessa divina de proteção. Vamos ver como esses confrontos se desenrolaram e qual foi o destino final desses desafiantes. Mesa, rei de Moabe. Começamos com Mesa, o rei de Moabe, um vizinho que, por um tempo, pagou tributo a Israel. Mas a morte do rei, Acabe, acendeu nele a chama da rebelião. Mesa se recusou a pagar o tributo, provocando uma campanha militar conjunta de Israel, Judá e Edom. A Bíblia, em 2 Reis 3, nos conta a história de como os exércitos aliados devastaram Moabe. Encurralado em sua capital, Kir-Hareset, Mesa tomou uma decisão chocante. Sacrificou seu próprio filho primogênito sobre o muro da cidade. Este ato desesperado, talvez um apelo aos seus deuses ou uma tática para chocar o inimigo, levou à retirada dos exércitos, salvando Moabe da aniquilação total. O mais incrível é que a história de Mesa não está apenas na Bíblia. A famosa Estela de Mesa, um monumento de basalto descoberto no século XIX, narra a versão do próprio rei sobre sua revolta, confirmando e complementando o relato bíblico, uma prova tangível de um evento bíblico vista da perspectiva do inimigo. Naás, rei de Amon. Avançamos para Naás, rei dos Amonitas, um povo que frequentemente disputava terras com Israel. No início da monarquia israelita, Naás sitiou Jabes-Gileade, impondo uma condição cruel para a rendição: que cada homem da cidade tivesse seu olho direito vazado, para que isso fosse uma vergonha sobre todo o Israel, uma humilhação que ecoaria por todo Israel. Mas a notícia chegou a Saul, o recém-ungido rei de Israel. Movido pelo Espírito de Deus, Saul convocou as tribos e liderou um ataque surpresa, esmagando o exército amonita. A derrota de Naás, registrada em 1 Samuel 11, não apenas salvou Jabes-Gileade, mas também consolidou a liderança de Saul, mostrando a Israel que tinha um rei capaz de defendê-los. Essa vitória foi um divisor de águas para Saul, transformando-o de um líder questionado em um herói nacional. Hadadezer, rei de Zobá. Em seguida, encontramos Hadadezer, o poderoso rei arameu de Zobá, um grande obstáculo à expansão do reino de Davi. Hadadezer reuniu um vasto exército, incluindo carros de guerra e cavalaria, e fez alianças com outros reinos arameus para enfrentar Davi. Mas Davi, o grande guerreiro, o derrotou em várias batalhas decisivas, como lemos em 2 Samuel 8 e 1 Crônicas 18. Davi subjugou Zobá e seus aliados, estabelecendo seu domínio sobre a Síria e estendendo as fronteiras de Israel até o Eufrates. O fim de Hadadezer foi a perda de seu poder e a subjugação de seu reino, marcando a ascensão de Israel como uma potência regional. Os despojos de guerra capturados de Hadadezer, incluindo escudos de ouro, foram levados para Jerusalém e usados para o templo, simbolizando a vitória e a glória de Davi. Sisaque, Sesonque I, faraó do Egito. Após a glória de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Foi nesse cenário que Sisaque, um faraó egípcio, invadiu Judá no tempo do rei Roboão. Com um exército maciço, ele conquistou cidades fortificadas e chegou até Jerusalém. Roboão e os príncipes de Judá se humilharam, e Sisaque saqueou o templo e o palácio real, levando todos os tesouros, incluindo os escudos de ouro que Salomão havia feito. A história está em 1 Reis 14 e 2 Crônicas 12. Sisaque não foi derrotado por Judá. Ele retornou triunfante ao Egito com seu butim. Seu fim foi o retorno vitorioso, mas sua invasão marcou um período de fraqueza e humilhação para Judá. O relevo de Bubastes, no templo de Amon, em Karnak,
no Egito. É uma prova visual dessa invasão. Ele mostra Sisaque golpeando seus inimigos e lista as cidades que ele conquistou, muitas delas mencionadas na Bíblia. Enquanto o Egito levava os tesouros do sul, uma nova ameaça surgia ao norte, vinda da Síria, que testaria os limites da paciência e da fé de Israel por gerações. Ben-Hadad I, rei de Arã, Síria. Agora, voltamos nossa atenção para Ben-Hadad I, um rei de Arã, Damasco, que se tornou um adversário significativo do reino do norte de Israel. Ele foi subornado por Asa, rei de Judá, para romper sua aliança com Baasa, rei de Israel. Ben-Hadad I atacou cidades do norte de Israel, como Ijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e toda a Quinerete, forçando Baasa a recuar e desviar seus recursos. Sua história é encontrada em 1 Reis 15 e 2 Crônicas 16. Não há um fim dramático registrado para ele nas mãos de Israel. Ele morreu de causas naturais, mas sua política de hostilidade contra Israel foi continuada por seus sucessores, estabelecendo um padrão de conflito prolongado na região. A aliança de Ben-Hadad, primeiro com Judá, contra Israel, mostra a complexa teia de relações políticas e militares no Levante Antigo, onde inimigos podiam se aliar contra um inimigo comum. Ben-Hadad II, rei de Arã, Síria. Ben-Hadad II, sucessor de Ben-Hadad. Primeiro, foi um dos mais persistentes e arrogantes inimigos do reino do norte de Israel, especialmente durante os reinados de Acabe e Jorão. Ele sitiou Samaria, a capital de Israel, várias vezes, travou inúmeras batalhas e exigiu tributos pesados. Suas táticas levaram a situações de extrema fome na cidade sitiada. Após várias derrotas e vitórias alternadas contra Israel, ele foi finalmente assassinado por seu próprio oficial, Hazael, que usurpou o trono de Arã, Damasco. O profeta Eliseu havia profetizado a Hazael que ele seria rei e que causaria grande mal a Israel. O fim de Ben-Hadad II foi uma traição interna, abrindo caminho para um inimigo ainda mais implacável de Israel. Sua história está em 1 Reis 20 e 2 Reis 6 a 8. Os relatos dos cercos de Samaria por Ben-Hadad II são alguns dos mais vívidos sobre a miséria da guerra antiga, com detalhes sobre a escassez de alimentos. Hazael, rei de Arã, Síria. Hazael, o assassino de Ben-Hadad II, ascendeu ao trono de Arã, Damasco e se tornou um flagelo para Israel e Judá, exatamente como profetizado pelo profeta Eliseu. Ele cumpriu a profecia, causando grande aflição a ambos os reinos. Ele conquistou territórios israelitas a leste do Jordão, devastou a terra e subjugou Judá, forçando o rei Joás a pagar um pesado tributo para evitar o saque de Jerusalém. Sua crueldade e eficácia são narradas em 2 Reis 8, 10, 12 e 13. Hazael reinou por muitos anos, causando grande sofrimento a Israel. Ele morreu de causas naturais, mas seu reino foi enfraquecido por seu filho Ben-Hadad III, que foi derrotado por Joás, rei de Israel, que recuperou as cidades perdidas. O fim de Hazael foi o declínio gradual do poder arameu após sua morte, permitindo que Israel respirasse novamente. A estela de Tel Dan, um fragmento de pedra que celebra uma vitória militar, é atribuída a Hazael. O mais fascinante é que ela contém a frase Casa de Davi, sendo a primeira evidência extrabíblica do rei Davi, mostrando a extensão do poder de Hazael e sua rivalidade com a dinastia davídica. Faraó Neco, faraó do Egito. Agora, Faraó Neco. Segundo, um faraó egípcio. Não era um inimigo direto de Judá, mas seu caminho se cruzou tragicamente com o do rei Josias. Neco estava a caminho de ajudar a Assíria contra a crescente Babilônia, mas Josias, por razões ainda debatidas, decidiu interceptá-lo na planície de Megido. O resultado foi devastador para Judá. Josias, um dos reis mais justos e reformadores, foi ferido mortalmente e morreu, como lemos em 2 Reis 23 e 2 Crônicas 35. Neco foi vitorioso em Megido, mas seu próprio fim como potência regional veio mais tarde, quando foi decisivamente derrotado pelos babilônios sob Nabucodonosor na Batalha de Carquemes, 605 a.C., marcando o fim da influência egípcia no Levante. A morte de Josias
é um dos eventos mais lamentados na história de Judá, vista como um presságio sombrio para o futuro do reino. Um rei tão bom, em um fim tão trágico. Tiglat-Pileser, terceiro rei da Assíria. Agora entramos na era dos grandes impérios. Tiglat-Pileser, terceiro, um dos mais poderosos reis da Assíria, foi o arquiteto da política de deportação em massa. Ele invadiu o reino do norte de Israel, forçando o rei Menahem a pagar um enorme tributo. Mais tarde, no tempo de Peca, Tiglat-Pileser III invadiu novamente, conquistando vastas áreas do norte e leste de Israel, Galileia e Gileade, e deportando seus habitantes para a Síria, como registrado em 2 Reis 15 e 1 Crônicas 5. Tiglat-Pileser III morreu em seu trono, mas seu fim foi o estabelecimento de um sistema que levaria à eventual destruição total do reino do norte de Israel. Ele plantou as sementes da aniquilação. As crônicas reais, as sírias e os anuais de Tiglat-Pileser III mencionam suas campanhas contra Israel e o tributo pago por Menahem, confirmando os relatos bíblicos. Sua política de deportação visava quebrar a identidade nacional dos povos conquistados, misturando-os em diferentes partes do império. Salmaneser V, rei da Assíria. Salmaneser V, sucessor de Tiglat-Pileser III, continuou a obra de subjugação. Ele foi o rei assírio que sitiou Samaria, a capital do reino do norte de Israel, por 3 longos anos, como lemos em 2 Reis 17. Embora as crônicas assírias sugiram que ele pode ter morrido durante o cerco e seu sucessor, Sargão II, tenha completado a conquista, o fim de Salmaneser V está intrinsecamente ligado à queda de Samaria. Este evento marcou o fim do reino do norte de Israel como entidade política, e a deportação de seu povo deu origem às famosas 10 tribos perdidas. A queda de Samaria e a deportação dos israelitas deram origem às 10 tribos perdidas de Israel, um tema de grande interesse e especulação ao longo da história, um mistério que perdura até hoje. Senaqueribe, rei da Assíria. Senaqueribe, outro rei assírio temido, invadiu Judá no tempo do rei Ezequias, conquistando todas as cidades fortificadas e cercando Jerusalém. Ele exigiu um tributo exorbitante e enviou mensageiros para zombar de Ezequias e de Deus, desafiando a capacidade do Deus de Israel de proteger sua cidade. A história é contada em 2 Reis 18 a 19, Isaías 36 a 37 e 2 Crônicas 32. Mas Senaqueribe não teve um fim nas mãos de Judá no campo de batalha, mas seu exército sofreu uma derrota milagrosa. Em uma única noite, o anjo do Senhor feriu 185 mil soldados assírios no acampamento. Senaqueribe, humilhado, foi forçado a se retirar e retornar à Assíria. Anos depois, ele foi assassinado por seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, enquanto adorava em seu templo. O fim de Senaqueribe foi a humilhação de seu poder diante de Deus e uma morte violenta, um testemunho da proteção divina sobre Jerusalém. E o prisma de Senaqueribe descreve sua campanha contra Judá, vangloriando-se de ter cercado Ezequias, como um pássaro em sua gaiola, em Jerusalém. O silêncio assírio sobre a queda de Jerusalém é uma poderosa confirmação do relato bíblico de sua libertação milagrosa. Faraó do Êxodo. Chegamos a um dos mais icônicos desafiantes, o Faraó do Êxodo. Seu nome não é revelado, mas sua figura é central para a própria formação de Israel. Ele endureceu seu coração repetidamente, recusando-se a libertar os israelitas da escravidão, apesar das pragas divinas que assolaram o Egito. Ele perseguiu os israelitas após sua partida, buscando trazê-los de volta à servidão. A narrativa épica está em Êxodo 1 a 15. O fim do faraó foi a destruição de seu exército de elite no Mar Vermelho, quando as águas se fecharam sobre eles enquanto perseguiam os israelitas. Embora a Bíblia não declare explicitamente que o próprio faraó morreu no Mar Vermelho, o fim de seu poder e de sua capacidade de oprimir Israel foi absoluto. A derrota de seu exército foi um evento cataclísmico que marcou a libertação de Israel e a fundação de sua identidade como nação livre. Sem esse desafio e essa vitória divina, não haveria um povo de Israel para ter um reino. A história do Êxodo e do faraó é fundamental
para a fé judaica e cristã. É a narrativa primordial da redenção e da intervenção divina na história. A identidade do faraó tem sido objeto de intenso debate acadêmico, com Ramsés II e Merneptah sendo os candidatos mais populares. Nabucodonosor II, rei da Babilônia, e finalmente chegamos a Nabucodonosor II, o mais poderoso e influente rei do Império Neobabilônico. Ele transformou a Babilônia em uma das maiores e mais magníficas cidades do mundo antigo e foi o instrumento de Deus para julgar Judá. Nabucodonosor subjugou Judá em várias etapas. Ele levou cativos, como Daniel e seus amigos, na primeira deportação. Mais tarde, após a rebelião do rei Jeoiaquim e depois de Zedequias, ele sitiou Jerusalém. Ele destruiu Jerusalém, incendiou o Templo de Salomão, derrubou os muros da cidade e levou a maior parte da população de Judá para o exílio na Babilônia. Seu fim pessoal, após um longo e glorioso reinado, foi a morte natural, mas não sem antes passar por um período de humilhação divina, onde ele perdeu a razão e viveu como um animal, conforme narrado no livro de Daniel, para reconhecer a soberania do Deus Altíssimo. O fim de Judá, como reino independente, foi selado por Nabucodonosor. Sua história está em 2 Reis 24 a 25, 2 Crônicas 36, Jeremias 25, Daniel 1 a 4. As crônicas babilônicas confirmam as campanhas de Nabucodonosor contra Judá e a captura de Jerusalém. As ruínas da antiga Babilônia, com seus portões de Ishtar e zigurates, testemunham a grandiosidade de seu império. O exílio babilônico foi um evento traumático, mas também um período de profunda reflexão teológica que moldou o judaísmo pós-exílico. Através da história desses 13 reis, vemos um padrão claro. Aqueles que se levantaram contra Israel, seja por ambição, crueldade ou cegueira, enfrentaram um destino que, de uma forma ou de outra, serviu aos propósitos divinos. Desde a libertação do Egito até a queda de Jerusalém, a história de Israel é uma tapeçaria de desafios e intervenções. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma soberania maior em ação. Qual desses reis mais te surpreendeu? Ou qual história você acha que mais demonstra a intervenção divina? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões. Sua opinião é muito importante para nós. Se você gostou de desvendar esses mistérios da história bíblica, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Ajude-nos a levar essas histórias fascinantes a mais pessoas. Até a próxima jornada!